Na parte de quarta-feira, os perigos da idolatria. Será que você e eu corremos o risco da idolatria hoje? Ou a idolatria é algo do passado? Abra sua Bíblia em Josué 24, versos 22 a 24. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Outra vez, joguem fora os deuses estranhos. Lá em Gênesis capítulo 35, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 35, vamos ver os versos 2 a 4. Leia comigo, Gênesis 35, versos 2 a 4. Aqui está a renovação do voto de fidelidade que Jacó fez com Deus, incluindo a sua família. Aqui lemos: então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Vocês já ouviram esta frase? Nós acabamos de ler esta frase aqui em Josué, capítulo 24 e o verso 23. Será que esta frase de Jacó em Gênesis e também de Josué no capítulo 24, será que esta frase se aplica também a você e a mim? Teríamos dentro de casa, teríamos nas nossas orelhas, nos nossos dedos, nos nossos braços, colares, braceletes que são deuses estranhos? Porque os adornos e as joias são deuses disfarçados que são adorados pelos filhos de Deus. Por isso aqui diz em Gênesis 35, verso 2, então disse Jacó à sua família: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham. Percebam, a família de Jacó deu para ele todos os deuses estranhos que tinham. Aonde? Nas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Naquele tempo, os deuses estranhos estavam nas mãos, ou nos dedos, nos braços e nas orelhas. Como estão os deuses estranhos hoje, meu querido irmão, minha querida irmã? Em que lugar do seu corpo, em que lugar da sua casa estão os deuses estranhos que precisam ser jogados fora? E aqui em Josué 24, verso 24, o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. As palavras de Josué revelam que o povo ainda tinha deuses estranhos no meio deles. A ameaça da idolatria não é teórica. Anteriormente, nas planícies de Moabe, em um contexto semelhante, Moisés havia pedido a mesma decisão, Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20. Os deuses agora em questão não eram os deuses do Egito ou da Mesopotâmia, mas aqueles deuses que estavam no meio deles, ali no meio do povo de Deus. Mesmo depois de 40 anos caminhando pelo deserto, mesmo depois da primeira geração ter morrido, agora a segunda geração tomou posse da terra, mesmo ainda entre eles existiam deuses estranhos. Por isso a igreja hoje está enfraquecida, porque existem deuses estranhos dentro da igreja laodiceana. Por isso são mornos, por isso são jactanciosos e arrogantes, dizendo: rico sou, de nada tenho falta. E Deus está dizendo: jogue fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês, dentro das casas de vocês. Cada vez, todo ano, quando chega o mês de dezembro, os filhos de Deus, que se chamam filhos de Deus, aqueles que se proclamam igreja remanescente, eles correm e buscam árvores de Natal e plantam e erguem árvores de Natal e enfeitam dentro das casas e dentro das igrejas.
E existem pastores que estão aconselhando a fazer isso. Isto é paganismo, isto é vinho de Babilônia, isto é Deus estranho. Joguem fora os deuses estranhos. Assim Josué pediu ao povo que inclinasse o coração ao Senhor. O coração humano pecaminoso não possui a tendência natural de se inclinar e ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões conscientes da nossa parte para inclinar os nossos ouvidos e cumprir a vontade de Deus. A resposta dos israelitas é literalmente a seguinte: daremos ouvidos à sua voz. Essa expressão destaca o aspecto relacional da obediência. A aliança trata de um relacionamento vivo com o Senhor, que não pode ser totalmente expresso por meros regulamentos. A religião de Israel nunca teve a intenção de ser legalista. Em vez disso, deveria ser uma relação constante de fé e amor com um Salvador santo e misericordioso. Mesmo após o povo dizer 3 vezes que serviria ao Senhor, o que, como Josué ordenou, envolvia remover os deuses estrangeiros do meio deles, não há relatos de que isso realmente tenha acontecido. Ou seja, os deuses estranhos continuaram no meio deles. Ao longo de todo o livro, o cumprimento das ordens de Josué ou de Moisés são mencionados como exemplos de obediência, mas a ausência disso no fim do livro deixa em aberto o apelo de Josué. O apelo de Josué: joguem fora os deuses estranhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este apelo está em aberto. Hoje ainda está em aberto. Será que nós vamos jogar fora os deuses estranhos? Será que vamos dizer, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor? O apelo central do livro para servir ao Senhor não se destinava somente à nação de Israel no tempo de Josué, mas também a cada nova geração do povo de Deus hoje no tempo do fim. Hoje existe idolatria moderna. Você pode ver em Jeremias capítulo 10, abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 10, ao ler, pense um pouco, reflita se isso que está sendo declarado em Jeremias capítulo 10, será que não é o mesmo que está acontecendo hoje nas casas dos filhos de Deus, dentro das igrejas do povo de Deus? Leia comigo, Jeremias capítulo 10, verso 2. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios. Os gentios são as nações pagãs do mundo que não servem a Deus. E Deus está dizendo: não aprendam o caminho dos gentios, não sigam os costumes dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Não fique olhando para os sinais dos céus, para o horóscopo, para os signos. Muitos cristãos ainda consultam seus signos, o seu horóscopo. É como naquele tempo, olhando para os sinais nos céus, porque assim faziam os gentios. E agora o verso 3. Porque os costumes dos povos, vejam, Deus está falando em Jeremias capítulo 10 dos costumes dos povos, da tradição do povo, do mundo. Qual era a tradição deles? Verso 3, Jeremias 10. Aqui não são palavras do pastor Samuel. Eu sei que há pastores da igreja que estimulam, incentivam a árvore de Natal dentro das casas e dentro da igreja. Mas estas não são minhas palavras, são de Deus através de Jeremias capítulo 10. E não queiram dizer que eu estou torcendo a Bíblia, porque está muito claro aqui, capítulo 10, verso 3. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com o machado, com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam. Queridos, aqui está falando de ídolo. Em cima do capítulo 10, está falando idolatria. Idolatria. Existe idolatria hoje, como existia naquele tempo, adorando árvores que eram trazidas para dentro de casa, enfeitadas com prata e com ouro. Hoje é enfeitada com bolas pratas, bolas de cor dourada. Queridos,
a prática do mundo, o costume do mundo, Deus está dizendo, não siga o costume dos povos que cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com o machado, com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caiam. Fixam a árvore dentro da igreja ou dentro de casa para que não caia. E ali colocam seus presentes. Queridos, isto é paganismo, isto é idolatria. Não sigam os pastores, não sigam líderes, sigam Deus, sigam a palavra de Deus. E mais ainda, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 8. Aqui lemos, primeiramente lemos Jeremias capítulo 10, falando da árvore, que pode ser uma referência muito clara ao costume da árvore de Natal. Mas agora, em Ezequiel capítulo 8, temos outra advertência feita por Deus. Vamos ler Ezequiel capítulo 8, verso 13 em diante. Você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo deus Tamuz. Mulheres do povo de Deus chorando pelo deus Tamuz. Tamuz era um Messias pagão que nasceu no dia 25 de dezembro. Meu querido irmão, isso veio de Babilônia. Tamuz era filho de Nimrod com Semíramis. Semíramis é conhecida como rainha do céu. Adorada também, lá em Jeremias fala da adoração à rainha dos céus, se referindo a Astarote, a Semíramis, a rainha do céu. E deste casal Nimrod e Semíramis nasceu Tamuz, o filho do sol, dia 25 de dezembro. E aqui diz que as mulheres do povo de Deus estavam chorando pelo deus Tamuz. Hoje ainda as pessoas estão adorando Tamuz no mesmo dia do seu nascimento, 25 de dezembro. Verso 15 diz, ele me disse, você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costas para o templo. De costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste, e adoravam o sol, adoravam Tamuz, virados para o leste. Verso 17, então me disse, você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a me irritar? Queridos, será que isto que nós estamos lendo em Ezequiel capítulo 8 se aplica ao povo de Deus hoje, que continua adorando Tamuz? Todos sabem que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Todos sabem, mas insistem em fazer festa, em celebrar 25 de dezembro. Estão celebrando quem? Jesus? Não. Estão celebrando o mesmo Deus Sol, o filho do Sol, Tamuz, que era adorado lá no tempo da apostasia de Israel. Aqui está em Ezequiel capítulo 8. Queridos, exatamente em Ezequiel capítulo 9, fala que esta apostasia não será tolerada por Deus. Ezequiel capítulo 9 está falando do mesmo assunto. Por isso lemos em Ezequiel capítulo 9, verso 3. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse, passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem são estes que choram e gemem por causa de todas as abominações, por causa do vinho de Babilônia que o povo de Deus está bebendo? Quem são estes que estão gemendo e chorando pelo pecado de apostasia de Laodiceia? Você está incluído entre estes que estão gemendo e chorando pelos pecados abomináveis de Laodiceia? Você está incluído neste remanescente fiel? Verso 5. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens,
Passem pela cidade após ele e matem. Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Aqueles que tiverem um sinal de Deus na testa, o selo do Deus vivo, sendo aplicado em você, você então é de Deus. Você é santo ao Senhor. Você recebeu o batismo do Espírito Santo, porque você geme e chora pelas abominações e pecados de Laodiceia. Mas, meu querido irmão, esse aqui é um apelo para a renovação de voto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se, as lições que lemos de Israel no passado, entendemos que foram escritas e registradas para o nosso ensino, para nós, para quem é chegado o tempo do fim. Decida, meu irmão, decida ser remanescente fiel para receber o selo do Deus vivo, o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, apelamos para você. Aleluia!